E quando a criança nasce, nascem também muitas dúvidas, não é mesmo? Principalmente quando o assunto é a alimentação. A gente já sabe que até os 6 meses de vida, e isso é indiscutível, a criança pode e deve ser alimentada exclusivamente com o leite materno. Dependendo da situação, nem água precisa ser oferecida. Depois desse período da amamentação, a criança pode continuar, a amamentação pode continuar depois dos 6 meses. Os pais ou responsáveis começam, então, com os alimentos sólidos. E é justamente aí que a coisa aperta. Não muito com o que nós devemos dar, porque muito se fala sobre isso, mas com alimentos que nós não devemos oferecer. Tem alguns alimentos que a criança não deve comer até ter mais idade, como 5, 6 anos. Outros, de preferência, não devem comer nunca. Quem vai conversar com a gente, já vamos começar o programa num bate-papo muito legal, é o médico pediatra e homeopata, Dr. Juarez Furtado. Boa tarde, Dr. Juarez. Boa tarde, Cris. Obrigado pelo Seja convite. bem-vindo. Muito Quanto obrigado. tempo, obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Doutor Juarez, uma vez eu li num artigo que o que comemos, o que a pessoa, o ser humano ingere, come até os 5 anos de vida, vai influenciar no organismo dela para sempre. Isso é verdade? Cris, tu sabes que até os 5 anos, e digo mais, na barriga da mãe, a alimentação que a mãe já começa a ter quando gestando esse bebê vai definir inclusive o paladar dessa criança. Para você ter uma ideia, no líquido amniótico ela já começa a absorver ali os nutrientes, já começa a perceber. Eu tenho pacientes que passaram a gravidez toda sem botar um açúcar na boca e você não tem noção. A criança nasce, vai para a primeira festinha de aniversário, bota um brigadeiro na boca e vomita aquele brigadeiro. Ou seja, isso pode ser justamente conduzido pela mãe, e se ela tomar ciência de que, inclusive, nos primeiros 3 anos de vida da criança, que inclui os 9 na barriga e mais os 2 e pouco fora, influenciarão sim, nesses primeiros 3 anos, influenciarão sim o futuro e a saúde metabólica e física desse ser humano. Olha só, a gente antes de tudo, doutor Juarez, vou te convidar para assistir comigo uma reportagem de um pai e de uma mãe que fazem juntos a papinha da filha de 10 meses. É uma história muito bonita porque eles se preocupam com a alimentação da pequena. Vamos acompanhar juntos. Essa é a Olivia, ela faz graça pra câmera e adora a comidinha que a mamãe prepara com todo carinho. Pena que o cheirinho não chega do outro lado da tela, que a mamãe Angélica já tá preparando a refeição pra pequena Olivia, lembrando que a Angélica também é chefe de cozinha, fica mais fácil assim? Ah, com certeza fica mais fácil, né? A gente fica um pouquinho mais organizada, né? Com certeza. E o que a Olivia vai comer hoje? Então, aqui eu estou refogando um pouco de alho e cebola no azeite de oliva, né? Eu vou colocar uma carne moída e aí depois a gente vai estar colocando tomate, batata doce e fazendo um refogado. A Olivia tem 10 meses e é a primeira filha do Carlos e da Angélica. Desde que a Olivia se alimentava exclusivamente do leite materno, eles já se preocupavam com a maneira que iriam começar a introdução alimentar. Nós começamos pelas frutas, né? Nós ficamos mais ou menos de 2 a 3 semanas só nas frutas, né? Mamão, banana, maçã, a pera. E aí depois a gente iniciou pelas sopinhas, né? Com bastante legumes, com frango, com carne, né? Sempre servindo para ela bem amassadinha, né? A gente sabe que o bom exemplo vem de casa e que essa relação com a alimentação saudável vai depender das orientações nutricionais que os pais recebem e que vão repassar aos filhos. Por isso, o casal decidiu evitar o sal e o açúcar nas refeições da bebê. A gente decidiu que ela não iria ter contato nem com sal, nem com açúcar, sabendo que pode gerar um mal para ela, né? E preservando isso. Ela não tem necessidade de adição. Ela não precisa sentir o realce do sabor. Então, os produtos que ela consome são naturais. Na cozinha, a comidinha já está quase pronta e ela só fica observando a mamãe. Então, a gente vai colocar um pouquinho, né, desse arroz integral com a ervilha. E vamos colocar também, então, um pouquinho de batata doce com a carne moída, né? Então, daí aqui a gente tem um prato bastante colorido, bastante saudável, né? Várias cores.
E com importante, com proteína, né, com carboidrato também, que ela vai poder passar uma tarde aí bagunçando bastante. A gente pode estar usando o alho, a cebola, a salsinha, a cebolinha, a manjerona, uma série de outros temperos que dão sabor para a alimentação, né? Não precisa necessariamente ter nem sal nem açúcar, né? E vale a pena porque você vê que a criança fica muito mais saudável, né? E com certeza vai refletir daqui uns anos na saúde dela. Para nós, adultos, olhar uma comida sem sal pode não ser tão agradável, mas para os pequenos que ainda estão em fase de desenvolvimento das papilas gustativas e que ainda estão descobrindo as delícias da gastronomia, essas papinhas com ingredientes saudáveis são deliciosas. Tanto é verdade que essa pequena se deliciou com um prato colorido e rico em nutrientes. Aqui tem tudo o que ela precisa, acompanhado de um tempero muito especial: o amor dos pais. Que graça, né? Olha só, doutor Juarez, um momento ali, o preparo, né? Fantástico. Saudável e Fantástico. que envolve também um momento em família, que é aquilo que o doutor sempre fala quando vem aqui, né? O tempero do amor O tempero do amor. muito. Ela terminou com a frase fantástica. Na verdade, o tempero do amor ali, esse casal está de parabéns. Eles estão fazendo aquilo que hoje, infelizmente, os casais, inclusive os mais jovens, não estão fazendo. Nós somos hoje uma geração miojo, uma geração micro-ondas, que tudo tem que ser resolvido em 3 minutinhos. E isso faz com que a qualidade desse alimento se perca. Tu vê o prato que ela prepara ali, colorido, separado, com todos os ingredientes íntegros. Aquilo a criança dela vai levar para o resto da vida. Pra você ter uma ideia, a gente até um tempo atrás, Cris, a gente achava que, porque na minha família eu tinha doenças, como um diabetes ou outro, a gente nasceria com esse problema. Então eu posso abusar ou eu não posso. Hoje a gente sabe que justamente o ambiente mexe no DNA do ser humano, ou seja, eu posso criar um doente hoje, como eu posso curá-lo através da alimentação. Olha só. Então assim, não justifica uma mãe não gastar um tempo que ela tem com o maior dos presentes, o maior trabalho, o maior projeto da vida dela, que é um filho dela. E isso hoje eu bato as teclas porque a gente sabe, no consultório a gente vê todo dia, o ser humano está morrendo pela boca. A gente vai no supermercado, tem 100 prateleiras, precisava ter 3. Lá você tem o quê? Franque Alimentos. Produtos como esses aqui que são criados em laboratório para fazer com que a gente não se alimente bem e fique sócio da farmácia. Exato. Então, eu já ia perguntar, antes da gente falar desses alimentos, rapidinho, eles não colocam sal e nem açúcar na alimentação da filha de 10 meses, está correto? Fantástico. Tem que fazer isso, a gente tem que retirar isso, eu falei no início do programa, que tanto da gravidez quanto depois. E outro detalhe bem importante, hein? A mãe, quando fica grávida, ela não acompanha, costuma não ir a um pediatra, não costuma não conversar ou não trabalhar o filho na barriga, e sim só com o gineco. Isso é um erro. Hoje, já em vários lugares do planeta, a gente tem feito isso. O pediatra prepara a criança para a vinda e prepara o desejo, a vontade da mãe, inclusive dar o leite e o melhor nutriente que ela pode dar. Antes de falar dos alimentos, tem outra perguntinha. Eu vi outro dia lá no postinho de saúde do meu bairro que tem uma plaquinha pendurada assim: não bater no liquidificador o alimento do seu filho. Dar o alimento inteiro o quanto possível, quando começa a só amassar, era uma coisinha assim. Por que não bater o alimento? Então, justamente porque o que acontece? Hoje em dia, as comidas elas estão industrializadas e elas não exigem nenhuma mastigação de uma criança. Quando essa criança não mastiga nesse primeiro momento de vida, a fala dela vai ser prejudicada, a respiração dela vai ser prejudicada, ou seja, o alimento... Até a arcada, né? Dentária, a arcada dentária, justamente com a fala e com a palavra. Então, assim, não deve ser usado, você deve amassar e fazer com que ela, inclusive, entre com aquelas fibras mais íntegras para poder construir um corpinho. Já ia aprendendo a não se afogar. Doutor Juarez, a gente trouxe aqui alguns alimentos que o doutor selecionou, que não é para a gente comer, na verdade, era para mostrar que a gente, dentro do possível, não deveria oferecer para as crianças, correto? O que nós temos aqui, então? Então, olha só, você até falou bem certo, isso é um detalhe importante. Claro que papai e mamãe muitas vezes não vão fugir ou escapar de alguns desses ingredientes aqui. Só que o que a gente tem que fazer, assim como um tablet, um celular ou uma prótese que hoje a gente carrega, essas crianças têm que saber quando e tem que ter um tempo reduzido. Por exemplo, eles não devem estar a semana toda comendo esse tipo de produto, né? Porque você vai criar doenças aí com isso. Então é saber dosar. Claro que no final de semana, numa festa de aniversário, pode ser liberado. Claro. Mas o que nós temos nesses alimentos aqui? Primeiro, esses alimentos todos que estão aqui, eles estão mortos.
Mortos em que sentido? Diferente de um legume como que aquela mãe fez, que ainda carrega forças de vida ali, esses alimentos, por exemplo, aquele sanduíche que a gente compra em grandes lojas de hamburguerias, fast foods, esses biscoitos, se você deixa... Esse aqui é aquele bolinho, né, que vem dentro de um pacotinho, assim. Então, e os pacotinhos... é um bolinho, né, mini bolinho. E os pacotinhos é engraçado, vê, o supermercado faz isso, né, a indústria faz isso. Coloca dentro de um pacotinho com personagens, na altura onde uma criança que não deve estar acompanhando uma mãe indo naquela Disneylândia chamada supermercado, porque naquele lugar, se ela ver um pacotinho como esse, ela vai sapatear 3 horas ali e a mãe vai acabar sendo né, obrigada a levar. Porque o doutor Juarez tem filho, ele sabe bem da sapateada, né? Então, assim, esses produtos todos aqui são artificializados, cheios de corantes, cheios de estabilizantes, gorduras hidrogenadas, ou seja, a pior gordura que eu posso ter para piorar para gerar lá um diabético lá na frente, para gerar um hipertenso, para gerar alguém com distúrbios de lipídios, de gorduras. Eu só não entendi o amendoim, doutor Juarez. Então, o amendoim, tu vê, aqui no Brasil nós não temos muito hábito de usar. Entram em algumas pastas que a gente usa, mas nos Estados Unidos é muito utilizado. O amendoim, assim como algumas oleaginosas, eles são altamente alergênicos. E eles não são digestos, bem digestos. É verdade. Claro que... E o amendoim é o que mais a gente encontra. Então, assim... Ali foi falado na matéria sobre o leite de vaca. A gente sabe que leite de vaca não deve ser introduzido para uma criança até 1 ano de idade. A gente tem que manter essa amamentação o mais tempo possível e evitando esses alimentos. Esses alimentos não são coisas que a gente tem que dar, principalmente para uma criança antes de 1 ano de idade. Elas não têm que conhecer. Faltou um alimento aqui que é o pior de todos, eu vou dizer, porque junta açúcar, gordura nitrogenada, conservantes, estabilizantes, é o sorvete, que não dava para ficar aqui porque ele ia derreter. Na verdade, Sério? o sorvete é o pior dos alimentos em termos assim de malefícios à saúde. E é o mais gostoso. Vamos entender uma coisa, na alimentação, aquilo que é mais gostoso, principalmente se vem empacotado, encaixotado, é veneno. E digo mais, falando em veneno, para você ter uma ideia, hoje nós estamos nascendo, a criançada já nasce intoxicada. Intoxicada com questões digestivas, com gás esofágico. Tu sabes que uma criança ao nascer tem estudos já provando que se eu puxo do cordão umbilical dela, sem ela, saiu da barriga da mãe, eu já vou encontrar mais de 200 substâncias tóxicas dentro dela, mais de 3, 4 metais tóxicos dentro dela, dentre eles o arsênio que a gente estava falando, muito presente no arroz hoje. Então, assim, a criançada já está vindo, por quê? Porque a mamãe não mora no meio do mato, não planta, não come, e o que acontece? Vive no supermercado. Então nós temos que acordar a gente. Eu tenho um amigo, colega, que é fantástico, ele usa uma metáfora que é fantástica. Ele diz o seguinte, mamãe e papai do céu acompanha a gente em todos os momentos, mas tem um momento em que ele para na porta e faz o quê? E diz o seguinte, agora vocês vão entrar lá dentro e vocês vão ter o poder de decidir o futuro de vocês e da família de vocês, que é na entrada do supermercado. Então, assim, é verdade. Esse é um lugar que, infelizmente, é uma Disneylândia hoje, um shopping center, e que foi feito justamente para fazer a gente fazer o quê? Ficar sócio das farmácias. Doutor Juarez, vamos ver aqui que temos um recadinho no WhatsApp. Vamos ver? Posso vir para cá? Vamos ver aqui o que dizem os nossos telespectadores. A Ingrid Cândido, minha bebê tem 4 meses. Já posso começar a oferecer papinha ou, por enquanto, só leite? Então, com 4 meses vai depender. A gente sabe que se está no seio, o ideal é ficar até o 6º mês sem nada. Quanto mais precoce eu introduzir alimentos diferentes daquele alimento da mamãe para o filhote, pior vai ser a digestão ou vai se atrapalhar essa digestão. Então, se a criança está num leite artificial que não o de mamãe, a Sociedade Brasileira preconiza que já podemos ir introduzindo as papinhas. Alguns detalhes é importante. Nós sabemos hoje que, primeiro, suco de fruta, eu não digo esse suco de fruta, eu digo sucos de frutas, inclusive os batidos no liquidificador, aqueles ditos naturais. Eles não devem ser usados para crianças antes de 1 ano de idade. Sabe por quê, Cris? Porque esses sucos, quando não tem as fibras, e você falou em liquidificador, o Papai do Céu, quando fez a fruta, ele não botou do lado do pé de uma laranja, ele não botou um liquidificador para gente. Então, fruta é feita para ser comida e não bebida. Quando a gente dá um suco de fruta, desses batidos que de manhã cedo dava tomar um suco de laranja, eu estou só engolindo ali, ingerindo água e frutose. Frutose é um açúcar da fruta que nenhuma célula do nosso corpo usa.
Ou seja, ele vai direto para o fígado, que é o grande filtro e limpador da gente, e ali ele favorece um monte de doenças. Ou seja, até o próprio suco de fruta natural tem que ser muito bem dosado. Olha só. Temos mais? Isso. Perdão, vamos ver então, o que dizem os telespectadores ali. Vamos ver nesse WhatsApp aqui da minha frente. Vamos lá? Pode. Ah, tá aqui atrás de mim. Então vamos lá. A Elaine e o Ivan. Tem uma filhinha de 8 meses que se chama Nicole. Faço a comidinha dela todos os dias, mas quero saber se posso congelar os legumes picadinhos crus. Não tenho preguiça de picar todos os dias, mas é que uso pouco e eles estragam rápido. Então, Elaine, nós temos assim, justamente assim, a nossa vida é muito corrida hoje, infelizmente por causa do tempo, a gente perdendo tempo, a gente tem que... Então, assim, claro, algumas coisas eu posso congelar, de preferência cozido, de preferência já preparadinho cozido. Cru eu também posso, numa correria, alguns alimentos eu posso até congelá-los, mas eu perco um pouco da vitalidade dos produtos. Então, claro, então num dia, um exemplo que a gente usa congelados são as frutinhas que a gente usa no suco de frutas, aquele suco verde. Então, se for para dar um suco para um filho de vocês, não vamos dar nem refrigerante, que é um baita de um veneno, e não vamos dar um suco desses aqui. Isso aqui, sabe o que é pior? Isso aqui vai todo dia para um lanche, para uma escola. E isso é que é o problema, né, Cris? Sim. Não é de vez em quando, é diariamente eles ingerindo açúcar em excesso. Então, assim, as frutas, o suco verde, que é o que a gente tinha que estar fazendo todo dia para a criançada, que vale porque... De couve. De couve, adoro. com abacaxi, com espinafre. E isso tudo a gente pode congelar e utilizar na hora. Então, você não perde muito tempo. Os legumes, quando ela não tiver muito tempo, ela congela. Quando não tiver. De O ideal é que não se congele. Claro, tudo muito fresco é melhor, porque você tem uma qualidade que chama-se vitalidade ali naquele alimento. Temos mais um WhatsApp aqui, doutor Juarez. Vamos ver aqui. Fernando, minha filha tem 9 meses, mas não tem dentinhos. Posso esmagar a comida igual? Isso, então, nós estamos conversando com isso, esmaga a comida igual. Com a gengivinha eles já têm forcinha também, né? Sim, eles já têm forcinha, mas esmaga bem esmagadinho, deixa ela uma papinha bem fácil de ser digerida, evita o liquidificador e faz esse amasso bem, que essa criança vai aprender, inclusive, a fazer uma mastigação mesmo sem o dentinho, devagarinho. Doutor Juarez, nosso tempo acabou, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para falar sobre todos os assuntos. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Certo?